Tem, mas o cabelo não estava. Mostra minha direito do trabalho. Olá, meu nome é Carlos Augusto Monteiro. Estamos aqui para comentar algumas das questões da última prova da OAB, realizada no dia 30/10/2011. Essa prova você pode pegar lá na íntegra no meu site www.carlosaugustomonteiro.com.br, que também tem um arquivo separando só as questões de direito do trabalho. E agora nós vamos comentar as questões 75 e 76 da prova tipo 1. Vamos lá. A questão 75, ela trata de equiparação salarial. Então diz assim: por equiparação salarial é necessário que equiparação salarial é preciso que o candidato saiba artigo 461 da CLT e súmula número 6 do TST. Todas as provas da OAB, ou no máximo prova sim, prova não, tem uma questão de equiparação salarial. E a alternativa correta da questão 75 é a C. C é de coração, que diz assim: para equiparação salarial é necessário haja identidade de função, trabalho de igual valor para o mesmo empregador, na mesma região metropolitana, sendo a prestação de serviços entre empregado e o modelo, ou seja, o paradigma, na mesma função, mas com diferença não superior a 2 anos, inexistindo quadro de carreira organizado. A alternativa C, ela resumiu todos os requisitos do artigo 461 da CLT, que trata da identidade de função. Então, trabalhou identidade de função para o mesmo empregador, na mesma localidade. E o que é mesma localidade? É mesmo município ou região metropolitana. Com trabalho de igual valor, unindo esses 4 requisitos, o salário do empregado e do paradigma tem que ser o mesmo. Então, para ter direito à equiparação salarial, é preciso a reunião desses 4 requisitos. E desde que na empresa não haja o chamado quadro de carreira. Havendo quadro de carreira, não há que se falar em equiparação por identidade de função. Por isso que a alternativa correta é a C, foi exatamente a alternativa colocada pela banca examinadora e não há que se falar então em qualquer contestação quanto a isso. Agora a questão 76. A questão 76 fala de processo do trabalho, fala das nulidades. A respeito das nulidades no processo de trabalho, é correto afirmar que, veja, nulidades no processo de trabalho estão nos artigos 794 a 798 da CLT e tem toda uma sistemática diferente do processo civil. O processo de trabalho, o que impera no processo de trabalho é o princípio da economia processual. Ou seja, ainda que haja uma nulidade, o maior número de atos processuais serão considerados válidos. Então, o que se tenta no processo de trabalho é salvar o maior número de atos processuais quando se tem uma nulidade. Decretou a nulidade? O que se pode aproveitar dos atos já praticados? O que se pode aproveitar será aproveitado. Então, lembrando dessa sistemática das nulidades, vamos ler as alternativas. Alternativa A fala: declarada a nulidade por qualquer fundamento, todos os atos processuais posteriores serão nulos? Veja, isso é uma sistemática do processo civil. Decretou a nulidade, o que veio depois do ato nulo vai ser necessariamente decretado a nulidade? Não, no processo de trabalho será verificado o que é que pode ser aproveitado após aquele ato. Então, o que puder ser aproveitado, será aproveitado em prol do princípio da economia processual. Então, a alternativa A está errado. Muita gente assinalou a alternativa A, mas ela está errada. Remeto os senhores à leitura do artigo 798, que diz assim: a nulidade do ato não prejudicará, senão os posteriores que dele dependam, ou sejam consequentes. Ou seja, se dele depender ou dele for consequência, aí será nulo. Agora, se puder ser salvo, se puder ser utilizado aquele ato, não será necessariamente nulo. Então a alternativa A está errada. A alternativa B: as partes poderão alegar nulidade enquanto estiver aberta a instrução, mesmo que já tenham tido oportunidade para a manifestação nos autos. Errado. As partes devem alegar a nulidade no primeiro momento que tiver que falar nos autos, sob pena de preclusão. Então não é a qualquer momento. Ocorreu a nulidade, a parte que quiser alegar tem que naquele momento
alegar aquela nulidade, consignar na ata o inconformismo com aquilo, para posteriormente, no recurso, devolver a questão ao tribunal. Então a alternativa está errada. Se não for arguída no primeiro momento, ocorre a preclusão. Alternativa C. É desnecessária a provocação da parte para a declaração de nulidade. Ao contrário, a nulidade depende de declaração expressa da parte prejudicada. Evidentemente, não da parte que causou a nulidade, deu causa à nulidade. Então a alternativa C está errada e, por exclusão, ficamos com a D, que diz: só serão considerados nulos os atos que alegadamente causarem manifesto prejuízo às partes litigantes. Exatamente isso é a redação do artigo 794. No processo de trabalho, só se declara nulidade se houver manifesto prejuízo às partes. Ou seja, um ato que em tese seja nulo, só vai ser declarado nulo se for comprovado o manifesto prejuízo às partes. Portanto, a alternativa D de dado é a correta, e aí também não foi a alternativa dada pelo examinador, não há o que se contestar dessa questão. Voltamos então numa próxima oportunidade para tratar das demais questões desta prova. Até lá!